Que impacto isso tem aqui no Brasil, né, Josias? Eu não sei se tem algum impacto nos Estados Unidos, nos brasileiros que moram lá, mas a ligação entre eles já é tão clara e nítida que fica meio até óbvio, não? É muito óbvio. E o efeito prático nos Estados Unidos é zero, nulo, né? Evidentemente, o Bolsonaro, quando faz uma manifestação pró-Trump, ele está fazendo uma manifestação em favor de si mesmo. A vitória do Trump cria estimula uma onda conservadora que já está presente na Argentina, já está presente em outros países e contribui para o cenário que o Bolsonaro tenta recriar, né? E ele imagina que esse retorno, ou eventual retorno do Trump à Casa Branca, favorecerá o movimento que ele comanda no Brasil, um movimento de vitimização, de busca de uma anistia no Congresso Nacional ou de uma reversão dos resultados adversos a ele no Judiciário. Por ora, ele foi condenado apenas à inelegibilidade. O TSE o declarou inelegível. Foi a única pena a que ele foi submetido por enquanto. Aliás, saiu barato. Depois de tudo que ele fez na presidência, por hora está barato, mas não vai ficar nisso. Sabemos todos que estão por vir as condenações criminais contra o Bolsonaro. E ele imagina que uma eventual vitória do Donald Trump criará um ambiente mais favorável para que ele obtenha a sua reabilitação política para poder concorrer às eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Eu troquei uma mensagem de zap com um ministro do Supremo, agora cedo, perguntando para ele se ele achava que uma vitória do Trump poderia influir no andamento desses inquéritos que correm contra o Bolsonaro. Ele respondeu uma frase muito seca: chance zero de influir. Então, do ponto de vista judicial, é muito improvável que a eventual vitória de Trump nos Estados Unidos contribua para reabilitar o Bolsonaro. Se isso não acontece no judiciário, a outra alternativa é o legislativo. Hoje, no Congresso Nacional, a proposta de anistia do Bolsonaro é minoritária. Ele não tem maioria para aprovar a anistia, ainda não tem maioria nem para aprovar a anistia dos encrencados lá no 8 de janeiro. A autoanistia, a anistia dele próprio, aí mesmo é que a maioria ainda não se formou. Está longe disso, né, de se formar uma maioria pró-Bolsonaro no Congresso, pró-anistia do Bolsonaro. Então, o efeito desse apoio do Bolsonaro, Fabiola, ao Donald Trump é nulo. Frases do Bolsonaro, Thales, que eu te jogo e reforço aqui no vídeo que ele divulgou. Primeiro, Trump, o maior líder conservador da atualidade. Você concorda? É isso mesmo? Trump representa tudo isso? É o maior líder conservador ou é outro nome? E mais, ele diz: estou inelegível sem ter cometido um crime sequer. Olha, o Trump é realmente o maior líder conservador do momento. Infelizmente, ultraconservador. Mas os conservadores que tenham opções mais democráticas têm, infelizmente, que amargar esse líder ultraconservador com maior proeminência que ele. Infelizmente é isso. Mas, como eu disse lá no início, esse conservadorismo dele não deverá influir na decisão das instituições democráticas. Ao contrário, vai fazer com que as instituições democráticas do Brasil reajam ao risco de um Bolsonaro, por exemplo, que está aí festejando, dizendo que o Trump pode fazer com que ele ganhe a liberdade dele, pessoal, que na verdade é isso que ele está dizendo. Na verdade, as instituições não querem a volta do Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma ameaça séria à democracia, abriu guerra contra o Supremo Tribunal Federal, abriu guerra contra o Congresso, abriu guerra contra as leis em geral. Então, esse cidadão, se houver a vitória do Trump, o risco
o medo de que o Bolsonaro volte vai ser maior ainda nas instituições democráticas. Essa é que é a situação. Então, o Bolsonaro está aí festejando erradamente, porque não vai ter essa possibilidade de se aproveitar da vitória do Trump, de uma eventual vitória, que pode ser que não ocorra. No momento, as pesquisas estão colocando não só o empate, como uma ligeira vantagem para a Câmara. Vamos ver se isso se confirma. De qualquer maneira, vai se confirmar um ambiente de exacerbação de ânimos lá nos Estados Unidos. Talvez aqui exista alguma exacerbação de ânimos, mas as instituições já superaram isso aqui no Brasil. Já superaram. Então, é provável que o Bolsonaro, que essa turma não tenha grandes benefícios pela eleição do Trump. Vamos ver, mas há tanto que o Lula já se antecipou e está apostando na Câmara. O Lula está raciocinando da seguinte forma: ferrado, ferrado e meio. Se tiver o Donald Trump, vai ser um problema para mim, especialmente do ponto de vista ambiental. Vou ter que encarar esse problema. Mas é da vida. Um líder tem que estar disposto a enfrentar essas situações. O Trump eleito vai ser uma pedra no sapato do Lula e até do Brasil. Mas ele vai ter que se dobrar algumas coisas. Por exemplo, ele vai entregar o Brasil à China economicamente? Cada espaço que o Brasil perca nas negociações, nas transações comerciais com os americanos, vai ser ganho de espaço do Brasil com a China, para a China. Então, não sei se é uma política razoável para o Trump, se ele não vai ter um certo pragmatismo, alguém vai colocar no ouvido dele algum pragmatismo e dizer, olha, brigue com Lula, não se dê bem com ele, mas não envolva as questões financeiras. Por exemplo, as questões militares americanas. Os militares americanos não estão amarrados ao Trump. E eles querem ter uma boa relação com os militares brasileiros, que também não estarão amarrados ao Trump. Essa é a situação em geral. Os militares brasileiros sofreram muito por se juntarem, se amarrarem ao Bolsonaro. Vão querer se colocar de novo nessa situação? De forma alguma. De forma alguma.